Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição. Olá a todos. Hoje, domingo, dia 8 de junho, a gente vai conversar sobre o conteúdo da lição 11. E o tema central é forte, né? A fome na casa do pão e também as histórias de Ruth e Esther. Isso, e começa já com uma ironia bem marcada que o material explora, lá em Ruth 1, do versículo 1 ao 5. Exatamente, uma fome, né? Uma fome severa atingindo Belém. Logo, Belém significa casa do pão. Pois é, e essa crise toda força Noemi e a família a fazerem algo drástico, que é deixar a própria terra e ir embora. Uma decisão difícil, com certeza. E o material que a gente está usando, ele descreve bem as dificuldades, né? Que Noemi e depois Ruth enfrentaram. Viuvez, a perda dos filhos, o exílio, sentir-se estrangeira. É uma sequência de perdas muito grande. Sim. E como é que essas provações tão pessoais que estão ali na Bíblia acabam refletindo a condição humana de um jeito mais amplo? O material toca nisso, né? Toca, e de forma bem interessante. Os textos, eles fazem uma ponte, sabe? Entre essa forma específica lá de Belém e as consequências daquela ruptura original lá no Éden. Ah, sim. A questão do Gênesis. Exato. O material até contrasta, né? A promessa de Gênesis 2,16, coma livremente, com a realidade dura de Gênesis 3,19, comerás o pão com o suor do teu rosto. Faz sentido. A fome em Belém vira quase um símbolo dessa realidade maior, pós-queda. Justamente. E a história da Ruth, que a gente vai explorar mais, né? Ela serve para ilustrar um ponto crucial que o material destaca. Mesmo que a gente enfrente as consequências do pecado, das escolhas erradas... Como a Noemi, né? Que perdeu a herança, a família. Isso. Mesmo assim, Deus não está distante, Ele não está ausente. O material enfatiza que Ele continua trabalhando, sabe? Na história. Mesmo no meio do sofrimento. Mesmo, no meio do sofrimento. A Noemi sentiu a perda, claro, mas a história da Ruth vai mostrar que a redenção ainda é possível, né? Isso me lembrou uma questão que uma das fontes levanta. É interessante. Mesmo depois de tanto tempo, né? 6.000 anos de pecado, como dizem, será que a Terra ainda consegue mostrar o amor, o poder de Deus, com toda a sua abundância, apesar de tudo? É uma boa pergunta pra gente pensar, né? Especialmente quando a gente vê, assim, a ganância humana, o estrago que a gente faz, parece que isso domina às vezes. Sim. Talvez a prova do amor de Deus não esteja só na fartura fácil, mas, sei lá, na resiliência, né? Na provisão que aparece mesmo quando tudo parece perdido. Pode ser. É uma perspectiva. E aí o foco desta semana se volta bastante para Ruth e Esther. O material apresenta elas não só como personagens históricas, mas como figuras que têm um significado mais profundo, quase como prefigurações, né? Ajudando a gente a ver as coisas pela ótica divina. Exatamente. O material dá bastante atenção para Ruth, né? A moabita, estrangeira, viúva, sem nada, que encontra redenção ali com o Boaz, o parente resgatador. O parente resgatador é uma figura-chave. Muito chave. E um dos textos até detalha o cuidado que o Boaz teve com a parte legal, cultural da coisa toda. Não é só um ato de bondade. Tem todo um processo ali. Isso dá uma profundidade maior, aquele paralelo que sempre fazem com Cristo e a igreja, né? Com certeza. E do outro lado, a gente tem Esther, uma história bem diferente. Bem diferente mesmo. Uma jovem judia que vira rainha na Pérsia. Um ambiente totalmente diferente. Poder secular, intriga política. E ela arrisca tudo, né? O material sublinha muito a coragem dela. Arrisca a posição, a própria vida, para salvar o povo dela de um genocídio. Uma situação de risco extremo. Bem mais pública, mais política que a da Ruth. E aquela passagem de Êxter 5.2, né? Quando o rei viu a rainha Esther, ela alcançou favor. Os materiais citam muito isso como um ponto de virada, uma intervenção divina ali talvez mais sutil. Sim, um momento crucial. É interessante como os materiais usam essas duas histórias, que são tão diferentes, para mostrar a fé em ação. E como eles fazem essa conexão? Bom, às vezes exploram aquele simbolismo da mulher representando o povo de Deus, né? Ruth, a gentia que é acolhida, pode simbolizar a abertura do chamado de Deus para todos. Universalidade. Isso.
E Esther, que age de dentro do poder para proteger a comunidade, mostra outra forma de fidelidade, de intervenção divina. Duas faces da mesma moeda, talvez. Talvez ambas, né? Apesar das circunstâncias terríveis, fome, exílio para Ruth, perigo de morte, intriga para Esther, elas mostram uma fé que não é parada. É uma fé ativa, corajosa, que confia em Deus mesmo sem ver o fim da história. Elas ensinam muito sobre fé e coragem, mesmo na vulnerabilidade, né? Exatamente. São lições sobre como a fé pode agir em qualquer cenário, seja no campo ou no palácio. Histórias que, como o material mostra, continuam falando muito com a gente hoje. Diferentes jeitos de ter fé diante das dificuldades. Sem dúvida. Bom, por hoje é isso. Amanhã a gente continua explorando a lição. Combinado. Até amanhã, no próximo estudo. Até mais. Até mais.